Olá, a A paz paz do do Senhor Senhor Jesus. Jesus. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. A A igreja igreja é é você. você. Eu sou a Daniela Alves, Eu sou Moisés Alves. Hoje daremos continuidade ao nosso estudo do livro do Apocalipse. capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 20. É nessa parte que Jesus aparece de uma forma tremenda, com olhar de fogo, da sua boca saindo uma espada de 2 gumes, seus cabelos brancos. Este é o quinto vídeo, a quinta parte do estudo. Você que perdeu os primeiros 4, nós deixaremos aqui embaixo na descrição os links para você acessar o estudo por completo. Não perca! Vamos lá então? Bora para o estudo? Bora lá. E virei-me para ver quem falava comigo. Vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Na hora que ele vira para ver, né, quem é que está falando com ele, né, aquela voz de trombeta, ele vê no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem. Ou seja, ele vê o próprio Jesus em sua glória. Bom, e virei-me para ver quem falava comigo. Então, quando ele ouviu aquela voz de trombeta, ele se vira para ver quem é que está falando com ele, e ele vê Jesus em sua glória, andando no meio dos 7 castiçais de ouro. São as 7 igrejas nas quais João vai escrever as cartas de Jesus. Então veja bem, note bem aqui, meus irmãos, que Jesus, ele anda no meio das igrejas. Ele sabe tudo o que acontece nas igrejas dele. Então o Senhor, ele está em plena atividade no meio das igrejas dele. Ele está no meio, ele é o centro de toda a atenção. O centro de atenção de uma igreja não é o homem, não é a mulher, não é o apóstolo, o presbítero, o evangelista, o pastor, a pastora, o missionário, o diácono. O centro não é a orquestra, não é a banda, não é o conjunto, não é o coral. O centro de adoração é aquele que está no meio, é o Senhor Jesus. Ele é o Deus que está no meio de suas igrejas, Filho do Homem. Ele viu um semelhante ao Filho do Homem. Esse é um título aí frequentemente aplicado à pessoa de Cristo, lembrando a sua humanidade. A veste comprida era uma vestimenta talar, né, usada exclusivamente pelos sacerdotes, juízes, governantes, reis, no desempenho aí das suas funções. O cinto de ouro, ele vem aí como uma dignidade real. Lá em Isaías, no livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículo 5, Isaías ele fala do Messias, né, de Jesus ainda que estava para vir, e ele menciona: e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Bom, continuando lá na visão, né? E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. A descrição é uma referência óbvia ao que Daniel, o profeta Daniel, lá no capítulo 7, versículo 9, ele tem uma visão ali do ancião de dias, que é Deus Pai. E ele vê o ancião de dias com os cabelos brancos. E agora, João, ele vê Jesus com os cabelos brancos. Isso não quer dizer velhice, mas sim conhecimento e sabedoria. Porque na humanidade de Jesus, ele foi limitado a algumas coisas. Tanto que ele disse que o dia e a hora da volta dele, quando ele estava aqui em carne e osso, ele disse que o dia e a hora ninguém sabia, nem ele, nem os anjos, só o Pai. Mas agora, né, que ele está glorificado, que ele está ao lado de Deus Pai, então agora ele tem o mesmo conhecimento total, completo, pleno com o Pai. Os seus olhos como chama de fogo, é a onisciência. Ele vê tudo, ele sabe tudo. O olhar infalível, revelador, que penetra as profundezas da sua igreja.
Então não importa o quanto as pessoas tentam se justificar no grito. Sabe aquele negócio de ganhar no grito que a gente fala? Você ganhou no grito, ganhou porque falou demais. Mas com Jesus não, porque ele conhece o coração de cada um. Então ele conhece o coração da sua igreja. Ele sabe a verdade. Quando nós fazemos algo, fazemos uma boa ação, ele sabe se você está fazendo realmente uma boa ação de coração ou para se aparecer. Ele sabe se você está representando ou se você é verdadeiro mesmo. Ele conhece tudo. Então aqui no livro de Mateus, capítulo 10 e 26, ele diz assim, não há nada escondido que não venha ser revelado, nem oculto que não será conhecido. E a Bíblia ainda nos relata no livro de Hebreus 4:13, e não há criatura alguma encoberta diante dele, de Jesus, mas todas as coisas são abertas, expostas aos olhos daquele com quem temos de dar conta. O Senhor onisciente da igreja não deixará de reconhecer e lidar com o pecado em sua igreja, que ele conhece o pecado de cada uma e cobra da igreja uma postura, uma reconciliação, né? Então, quando fala de olhar de fogo, é o olhar que tudo vê. Amém? Esse foi o versículo 14, vamos para o próximo, que ainda continua. Aqui ainda é dentro da mesma visão, né? Eu coloquei umas imagens, uma um pouco diferente da outra, mas é a mesma visão. Tá aqui os castiçais, tá bom? E vamos indo aí que ele vai explicar ainda cada parte aqui da visão. E os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz, como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Pois bem, né? Tem mais uma imagem aqui e tal. 7 castiçais de ouro, pés semelhante a latão reluzente. Já falamos do cinto de ouro, já falamos dos cabelos brancos dele, né? Agora ele diz aqui, né, que esses pés com latão reluzentes, ele mostra aqui a força, a firmeza, né? O Senhor agora ele pisa, ele vem como um juiz agora para julgar as nações, né? Ele vem exaltado e com grande poder, grande. A sua voz como de muitas águas. Aqui nós temos de novo aqui, olha, a palavrinha como. Quando ele fala como, ele está tentando descrever algo que não existe aqui na Terra. Então ele dá um exemplo assim, olha, é como a voz de muitas águas. Então você imagine o som de uma cachoeira, né? Aquela cachoeira gigantesca. Tenta imaginar aí você lá nas cataratas do Niágara, ou lá em Foz do Iguaçu, o barulho daquelas águas caindo. Então quando você tem o barulho daquelas águas, você não ouve mais nada. Você está do lado da cachoeira, né? Então você não consegue ouvir mais nada. O que ele quer dizer é isso, que a voz do Senhor, ela preenchia tudo, só dava para ouvir ela. Ele tinha na sua destra 7 estrelas. Está aqui, a destra é a mão direita. Tá aqui. Na mão direita dele, 7 estrelas. Todos os desenhos que eu coloquei aqui, se você olhar, na mão direita tem 7 estrelas. Está aqui, 7 estrelas, né? Então, veja bem, o que são as 7 estrelas? Assim como os castiçais são as 7 igrejas, as 7 estrelas são os pastores das igrejas. Então, veja bem aí, que o pastor de uma igreja, ele está na mão direita do Senhor Jesus. Então, nós não precisamos ficar preocupados com o pastor, porque o pastor ele já está nas mãos do Senhor. Então, isso é bom. Ele é bom porque ele está protegido, guardado nas mãos do Senhor, e também a cobrança do Senhor, né? Ele já está nas mãos do Senhor para a cobrança do Senhor também. Se ele estiver, vamos dizer que não cuidando do rebanho como deveria cuidar, né? O que nós vemos muito hoje em dia aí, você sabe, você vê na TV, na mídia, escândalo, grandes escândalos, pastores que estão aí denegrindo
né, a imagem da igreja por causa da má conduta, se posicionando como verdadeiros mercenários, arrancando a pele da ovelha, mesmo couro, e tudo por amor ao dinheiro. Então, por amor ao dinheiro, a gente vê isso, tá aí, todo mundo vê, todo mundo sabe. Tem aí na mídia, que eu não vou falar o nome, mas você vê uma pessoa famosa que está na mídia, e olha quanto escândalo essa pessoa trouxe, né? Até hoje a gente vê aí noticiário aí falando coisas, barbaridades, né? De coisas que ela aprontou, né? Essa pastora aprontou, e agora veio à tona, veio, tá em tudo que é jornal, tudo que é lugar, tá? Então, quer dizer, a cobrança, ela chega, nós não precisamos nos preocupar. Saía da sua boca uma aguda espada de 2 fios, de 2 gumes. Aqui nesse desenho, olha, tem uma espada saindo aqui, né? Tá meio transparente, né? Mas no desenho aí tentaram aqui colocar uma espada. Então a espada, ela está bem claro que simboliza a palavra do Senhor. É o poder da força e da palavra do Senhor, uma palavra que vem aí com julgamento agora, né? No Apocalipse, a palavra de julgamento. A palavra do Senhor, ela é viva, eficaz, mais cortante, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas, medula. É apta para discernir os pensamentos da nossa mente e as intenções do nosso coração. O seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Nós nos lembramos aí de quando Moisés subiu o Monte Sinai para falar com Deus, e ele voltou com o rosto brilhando tanto que o povo falou: Moisés, não dá para... a gente não estamos conseguindo te olhar. Está brilhando muito o teu rosto. Então o profeta Moisés teve que colocar um véu no rosto para que o povo pudesse olhar para ele. E isso só dele manter o contato com Deus, hein? Agora Jesus, o próprio Deus, né? Jesus é Deus, ele tem o rosto resplandecente como o sol do meio-dia. Já tentou olhar para o sol aí do meio-dia, olho nu? Impossível, né? Aquele Jesus que veio como um cordeiro mudo, que apanhou, que aguentou calado ali, né? Agora ele vem agora com grande poder, com todo o poder. Está aqui novamente a visão aqui, olha, 7 castiçais, as estrelas nas mãos de Jesus, né, na mão direita, o cabelo branco. Aqui, ó, nesse desenho já tem uma espada mais visível, né? Tá vendo? Uma espada, né, simbolizando aí, essa espada simboliza a palavra. E aqui, ó, se você olhar direitinho, você vai ver aqui João caído como morto. Lê aí pra gente, Dani. E eu, quando ouvi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu que vivo e fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Está aí o próprio Jesus dando um significado do que é os castiçais. São as 7 igrejas, e as estrelas, como ele menciona aqui, que são os anjos da igreja, não é o anjo, aquele ser espiritual. Tá? O anjo da igreja aí, ele quer dizer o pastor mesmo. Tá? Porque quando ele manda se consertar, né, nas cartas, quando a gente for destrinchar ali as cartas, você vai ver que não cabe a um anjo, né? A mensagem que foi escrita não cabe a um ser espiritual, e sim ao pastor da igreja. Está aqui João, caído como morto, diante de tanto poder ele ficou fraco. Ele não aguentou ali o impacto de tanto poder de Cristo, mas o Senhor o levantou, né? Olha só que maravilha, aqui ele pega pela mão direita ali, ó, e disse-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vivo e fui morto. Mas eis aqui, estou vivo para todo o sempre. Amém. A morte não teve poder de segurar Cristo, porque Cristo não tinha pecado, e o salário do pecado é a morte, e nada pôde deter ele de ressuscitar. Então agora ele escreve, ele fala para João: escreve aí as coisas que você viu, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. No início do slide, eu coloquei lá assim, ó, as coisas
que vistes. Então as coisas que João viu, essas visões aqui, ó, tá? De Cristo glorificado, né? Cristo andando no meio da igreja, que é os castiçais, tá? Essas são as coisas que ele viu. No próximo estudo, que nós vamos entrar já nas cartas das igrejas, né, que foram enviadas para as igrejas, ali já são as coisas que são. Por que as coisas que são? Porque as coisas que estavam acontecendo na igreja. E quando ele fala, e as coisas que devem acontecer, aí é os acontecimentos futuros, quando Jesus diz assim, olha, eis aqui, né, estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Olha bem, que ele venceu a morte, tem as chaves da morte, tem nesse slide aqui, ó, ele mostra aqui esse desenho aqui, tá vendo aqui nesse desenho, tem aqui as chaves na mão dele, ó. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Esse inferno aqui, irmãos, que ele quer dizer é o seguinte, é o Hades. Que eu coloquei um exemplo aqui, olha. O mundo dos mortos, o Hades. Quando Jesus morreu, ele desceu ao mundo dos mortos, ao Hades. Por quê? Porque o paraíso, ele ficava ao lado do lugar de tormento. Então o lugar de tormento, tudo ficava no Hades. Nesse lugar chamado Hades, que é o mundo dos mortos. De um lado ficava o lugar de tormento, depois vinha aqui, ó, um grande abismo, olha aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, um grande abismo. Depois o paraíso. Então você tem o lugar de tormento, um grande abismo e o paraíso. Por quê? Lá em Lucas, no livro de Lucas, no capítulo 16, Jesus explica sobre a morte de um rico e a morte de Lázaro, um pobre, né? Então, depois que os dois morrem, cada um segue um destino. E o rico, ele foi para um lugar de tormento. E Lázaro foi para o seio de Abraão. E lá o rico via Lázaro no seio de Abraão, mas não podia passar por lá, para o lado de lá, pois havia um grande abismo separando esses dois mundos aí. Que na verdade, esses dois espaços aí, intermediários, eles estão aguardando o dia de redenção. Então quando Jesus morreu, ele desceu aqui. Ele desceu no mundo dos mortos, tomou as chaves da morte, venceu a morte e pegou as chaves do inferno também. Então, que é o Hades, ele tem as chaves do Hades, tem a chave da morte, tem a chave do Hades e nada pode deter. A igreja do Senhor está no mundo, quem morreu foi para o mundo dos mortos, só que o Senhor tem a chave do Hades. Então, as pessoas não ficarão mais detidas lá, porque ouvirão a voz do Senhor quando ele bradar, hão de ressuscitar e subir com o Senhor. Amém? Então há uma explicação também, que eu já vou deixar aqui, tá? Que quando o Senhor desceu no mundo dos mortos, ele levou cativo o cativeiro. Jesus, a Bíblia diz que ele desceu à região dos mortos. Lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 8 e 9, eu vou ler aqui, olha. Diz, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então Jesus, na sua morte, ele desceu ao mundo dos mortos. Quando o ladrão na cruz falou para ele, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. E Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então Jesus, veja bem, Jesus não subiu ao céu quando morreu. Ele desceu ao mundo dos mortos. Descendo no mundo dos mortos, venceu a morte. Porque, como eu já disse, ele não tinha pecado e o salário do pecado é a morte. Ele venceu a morte. Ele pegou as chaves do Hades. Esse inferno que diz aqui é o Hades, o mundo dos mortos. Ele tem as chaves da morte e do Hades.
E ele levou, segundo esta explicação, cativo o cativeiro. Então, o cativeiro do mundo dos mortos cristãos, que estava embaixo no Hades, ele levou cativo o cativeiro. E, segundo essa interpretação, agora o paraíso não se encontra mais embaixo, na terra, nas profundezas, mas agora no céu. Então agora o Senhor venceu a morte, venceu o inferno, o Hades, ele tem as chaves, ele manda, desmanda, porque todo o poder foi lhe dado, no céu e na terra. Nós encerramos aqui com essa explicação. Respeito quem acredita de outra forma, tá bom? Tem pessoas que não acreditam dessa forma, acha que não, que... Bom, eu respeito a opinião de cada um, respeito a tua forma de crer. Eu acho que o importante é estarmos preparados para a volta de Cristo, tá bom? Então, nós chegamos aqui ao versículo 20. Se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar, pode colocar lá a sua dúvida, tá bom? Faz a sua pergunta, alguma coisa que eu não falei, ou alguma coisa que você queira saber a mais, tá? Como eu já disse, essa videoaula, ela é básica, tá? Para que a pessoa possa ir aí tendo uma intimidade com a Bíblia, tá? Despertando aí interesse, né, de cada um aí, de buscar ao Senhor, a palavra do Senhor, tá bom? Tem aqui uma préviazinha, ó, a cortina abrindo aí, ó. É o que vai vir depois, o próximo vídeo. A igreja que deixou o primeiro amor. Agora nós já vamos começar no próximo vídeo as cartas enviadas, hein, Dani? Né? Então tá aqui, ó. No próximo vídeo vocês vão ter aqui as ruínas da igreja de Éfeso. Vamos falar sobre elas. Obrigado por terem assistido a mais esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. O nosso objetivo é levar a palavra de Deus de uma forma clara e objetiva, de uma forma que até uma criança possa entender. Porque, afinal de contas, a palavra do Senhor é para todos. Até o próximo vídeo. Tchau, fique na paz.